No que penso quando escolho um vinho branco? Penso na frescura, penso no sabor, penso nas melhores vinhas de Alvarinho, penso na sabedoria de gerações, penso na origem, penso na qualidade reconhecida, penso na partilha e em momentos únicos. Pensando bem, brancos são a Veleda. Há 140 anos a criar brancos únicos. A Braga Constrói celebrou mais uma conclusão de um projeto com o tradicional Méchoui, desta vez acompanhado por fado. Foi a primeira vez que a construtora trabalhou com a Promogim, a empresa promotora deste empreendimento. Esta obra esforçámos-nos bastante no mês de agosto e como é a primeira vez que trabalho para este cliente, para esta ensenha, porque já trabalhava para outra, e pronto, é um cliente onde a gente estou muito contente de trabalhar com eles, porque é uma grande firma, é uma família do pai e 2 filhos, como eu e os meus filhos, né? Mas a outra escala, que tem 2 ensenhas, que é Promogim e Franco-Suíça, onde eu já trabalhava na Franco-Suíça, e agora trabalham com esta firma, que é uma firma que hoje em dia os portugueses deixaram de comprar em Portugal, visto o caos, visto o que se passa em Portugal. Hoje quase ninguém investe em Portugal, então investe nesta casa, uma casa de muita qualidade, muito boa qualidade, onde dá trabalho a empresas com bastante qualidade, não é para me gabar. Hoje há muito português e eu incentivo os portugueses a comprarem nesta casa, porque não só tem a casa para aquele casal que está a começar de novo, casas a preço moderado, como também tem outra ensenha onde fazem tudo que é fachadas em pedra, e aí já é para os séniores, para aquelas pessoas que já estão bem na vida, que querem morar numa casa confortável, numa casa com mais valor, e realmente esta casa posso dizer que é do melhor que aqui na Praça de Paris, e para mim é um grande orgulho eles até meu estar aqui comigo hoje, e dá-me o prazer de estar aqui na nossa companhia. Alors, les critères, nous sélectionnons les entreprises par rapport évidemment à des critères internes, notamment le sérieux de l'entreprise, sa fiabilité, et surtout sur des éléments qui ont déjà été évoqués par le passé, à savoir des chantiers qui ont déjà été effectués. Donc on sélectionne les entreprises par rapport à tout cela, et ça permet d'avoir une traçabilité, un suivi, et d'avoir surtout la certitude d'avoir des entreprises qui aujourd'hui, surtout en période de crise, tiennent la route. Pour la Promogim, ce qui est très important de préciser par rapport à cela, nous vendons les logements qui sont usage évidemment d'accession, dans un respect de coût et surtout de qualité. Donc à ce niveau-là, nous sommes les premiers promoteurs à niveau totalement indépendant au niveau national, et présentant des produits avec un rapport qualité-prix tout à fait effectivement imbattable. Donc ça c'est très important. É verdade, mais uma vez nós guardamos a tradição, já tivemos a oportunidade de vos ter na nossa companhia quando acabamos em Drancy uma casa para velhinhos. Agora esta obra, mais uma que estamos a finalizar, e pronto, temos que guardar a tradição e fazer o nosso gigot bitume como manda a tradição da... Ora bem, esta tradição vem dos antigos batiçores de obras, que quando acaba o betão levanta-se a bandeira. Os empregados, os obreiros, levantam a bandeira a pedirem ao patrão para lhe agradecer pelo esforço que
que eles fizeram tanta obra. E quando a obra se passa, sobretudo quando a obra se passa bem, que o cliente está contente e acabamos a obra como esta, com 2 meses de avanço, para mim é realmente um prazer. Quand le chantier se passe bien, généralement il est de coutume effectivement de préparer une sorte de collation pour rompre un petit peu avec le sérieux du chantier, avec les obligations. Effectivement, c'est toujours une partie, je dirais, beaucoup plus festive et néanmoins nécessaire pour maintenir une bonne ambiance sur le chantier.